Haisai, sejam muito bem-vindos ao OkiCast. Esse que é um podcast inteiramente dedicado à divulgação da cultura okinawana em Campo Grande. O OkiCast é uma iniciativa do nosso embaixador da boa vontade, Eduardo Kanashiro, e está se tornando realidade graças à subvenção de recursos do governo da província de Okinawa através de um edital cultural voltado ao fortalecimento e à preservação da rede Uchinanchu ao redor do mundo. E olha só, pessoal, para começar esse projeto, nada mais simbólico do que falar sobre memória, sobre comida e sobre histórias. E por isso nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do OkiCast os autores do livro Quati Sabirá, Culinária, Histórias e Receitas dos Primeiros Imigrantes Okinawanos em Campo Grande, em breve disponível para o nosso público. Mas antes da gente começar esse bate-papo com a Renata e com o Marcel, eu queria aproveitar, e dar a deixa aqui para o nosso embaixador da boa vontade, Eduardo Kanashiro, falar um pouquinho sobre o que é essa função. Muita gente não conhece, talvez, esse projeto da província de Okinawa, que é dos embaixadores da boa vontade. Então explica pra gente, Eduardo, o que é o embaixador da boa vontade, em que contexto surgiu, esse título, e aproveita para se apresentar também para o pessoal que está assistindo o OkiCast. Bom, Lucas, antes de mais nada, eu quero agradecer por esta oportunidade de estar participando aqui da primeira edição do OkiCast, como você disse, eu, como embaixador da boa vontade, a gente sugeriu esse projeto. E, primeiro, para me apresentar, eu já estive presidente aqui na Associação Okinawa de Campo Grande, nos biênios 2018-2019, 2020 e 2021. Aí eu tive uma pausa. Retornei em 2024 e 2025. Sou Sansei, da terceira geração e venho participando das atividades da associação desde 2000. Puxa. Mas em 2006 é que eu comecei a participar da diretoria executiva. Comecei como diretor de finanças e vim até 2017 ocupando esse cargo. Só então depois eu adquiri a experiência para exercer o cargo de presidente. Mas vamos lá, falando sobre o cargo de embaixador da boa vontade, Esse cargo ele foi criado pelo governo da província de Okinawa, como parte de um programa para fortalecer os laços entre o governo de Okinawa e a comunidade Uchinanchu. Bacana. E esse título de embaixador da boa vontade, ele foi oficialmente implantado no ano de 1990, durante a realização do primeiro Uchinanchu Taikai. E também esse programa ele surgiu com o objetivo de promover a criação das redes de contatos pessoais fortes entre Okinawa e a região de origem do embaixador. E também para promover a cooperação internacional por meio de intercâmbios econômicos, culturais e acadêmicos. E para acrescentar também, os embaixadores da boa vontade, eles são geralmente, em regra, voluntários, podem ser descendentes e não descendentes. Como é o caso aqui em Campo Grande, nós temos o Christian Proença. Olha só, que legal. Ele é não descendente. Acrescentando também que a cada ano que tem esse evento do Uchinanchu Taikai, eles escolhem um embaixador. E na 7ª edição, que foi realizada em 2022, só que ela foi adiada por causa da pandemia. Então, nós tivemos a felicidade de ter 7 embaixadores do Brasil.
Nós tivemos aqui, então, Marcos Teruya, Vanessa Shiroma Tinem, Rui Tibana, que é o presidente lá do Rombo, né? E daqui de Campo Grande, Christian Proença, Dirce Kimie Genka, Newton Kiyoshi Shirado e eu. Puxa, olha só que bacana, pessoal. Então, explicando um pouquinho para o pessoal de casa o que é o programa, né, de Embaixadores da Boa Vontade. E é graças ao programa de Embaixadores da Boa Vontade que nós estamos realizando hoje aqui esse podcast, o nosso OkiCast. E também é graças ao programa de Embaixadores da Boa Vontade que está sendo lançado esse livro, que é tema do nosso primeiro episódio de hoje, da nossa primeira edição do OkiCast. E é por isso que nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a Renata Naomi Otto Kawano, que é historiadora, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pesquisadora da imigração okinawana em Campo Grande, integrante da Associação Okinawa de Campo Grande, líder do Senenkai, né, o departamento de jovens dessa entidade, ex-bolsista da Universidade de Ryukyu e atualmente professora de língua japonesa no Okinawa Gakuen. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Lucas. É um prazer estar aqui com todo mundo, né? Principalmente no episódio 1, né? Então, assim, ter realizado esse projeto em conjunto com o Marcel, com todos aqui, foi muito gratificante. Tenho muito a agradecer. Muito obrigado por aceitar o convite para estar com a gente hoje. Nós estamos recebendo também o Marcel Arakaki Asato, que também é autor do livro Quati Sabirá, Culinária, Histórias e Receitas dos Primeiros Imigrantes Okinawanos em Campo Grande, juntamente com a Renata e com outros convidados que a gente vai receber daqui a pouquinho no segundo bloco do nosso podcast. Além disso, o Marcel também é médico patologista, é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ex-presidente da Associação Okinawa de Campo Grande e atualmente vice-presidente de projetos e finanças desta entidade. Seja muito bem-vindo, Marcel, ao OkiCast. Obrigado também, assim como a Renata, agradeço, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje com esses dois projetos, né? Participando tanto do OkiCast e falando um pouquinho desse livro aí que a gente está... Já finalizamos praticamente, estamos na fase agora de impressão do livro. Que bacana. E logo, logo vai estar disponível, então, para o público, né? A versão impressa desse projeto. E, olha, nós tivemos acesso em primeira mão, né, Eduardo? Ao livro Quati Sabirá. E é bacana, já falando um pouquinho sobre a obra, é uma daqueles livros em que a culinária, os sabores, as receitas são fio condutor, né? Da narrativa. E eu achei muito interessante que, além de registrar essas receitas, o livro também fala muito sobre ensinamentos e sobre a história desses primeiros imigrantes okinawanos em Campo Grande, né? E para começar esse bate-papo, eu queria perguntar para vocês como que surgiu a ideia de produzir esse registro, né? Que vai para além das receitas, mas que aborda também a trajetória desses primeiros okinawanos. Bom, eu acho que foram vários fatores em conjunto. Por exemplo, acho que todos nós, descendentes, né, nas nossas casas, as nossas mães, tias, avós, fazem aquelas comidas mais tradicionais, mais simples, porém que ficam só na casa, né? Não tem fora nos restaurantes, a gente não encontra. Então, isso foi um motivo de questionamento, né? Será que as outras pessoas conhecem essas receitas? Será que tem em algum lugar escrito? Será que no futuro a gente vai saber fazer essas receitas, né? E também tem o fator de que, por exemplo, muita gente, quando pensa em comida japonesa, incluindo okinawana, tanto descendentes quanto não descendentes, primeira coisa que vão lembrar, sushi, sashimi, até o próprio soba, né? Yakisoba. Mas será que essas comidas fazem parte da herança cultural que a gente recebeu dos nossos avós e bisavós, né? Ou será que foram comidas que chegaram muito tempo depois, que na verdade não fazem parte da nossa cultura mesmo, né? Então a gente resolveu investigar isso, conversando com algumas pessoas mais idosas que viveram lá no começo da imigração para saber o que elas comiam, né, de verdade e qual que é a herança que a gente recebeu dessas pessoas. E fora que a gente recebeu várias visitas de pessoas de fora, incluindo amigos de São Paulo, né? Que a gente sempre conversava sobre as comidas que a gente tinha aqui em Campo Grande, que estavam preservadas, algumas diferenças e
similaridades com a comunidade de São Paulo. E também ano passado a gente recebeu duas professoras de culinária lá de Okinawa, em que elas ensinaram a fazer algumas receitas aqui. E a gente viu que era diferente lá de Okinawa em comparação com aqui. E também elas pediram para a gente fazer algumas comidas da nossa comunidade okinawana, daqui de Campo Grande, para elas experimentarem, né, entenderem o que a gente tem aqui. E elas ficaram impressionadas, porque várias comidas que a gente tem aqui hoje, lá não se tem mais ou é muito raro. Então foi um estopim para a gente começar a criar esse livro, para ter um ânimo, né, de registrar essas receitas e as histórias por trás delas, né? Então foi muito legal a gente conhecer não apenas as receitas, mas a própria história da imigração, né, que corre junto aí com a comida. Que bacana. E aproveitando esse gancho, Marcel, a gente está aqui desde o começo falando sobre cultura okinawana, especificamente, né? E eu quero perguntar para você, por que assim, essa preocupação em registrar especificamente esses aspectos da culinária okinawana e não da culinária japonesa de uma forma geral? Eu acho que eu vou passar essa para Renata, que ela vai saber explicar bem. Certo. Então, por que a gente está especificando a culinária okinawana e não em geral, né? No nosso caso, aqui em Campo Grande, a gente tem uma imigração muito forte okinawana, né? Então, assim, muitas das famílias que se encontram aqui vêm de Okinawa, né? Então, assim, você... Não somente isso, né? Você vai ver que a cidade, ela tem nomes de ruas com sobrenomes okinawanos, a culinária que é baseada dessa região, né? Então, assim, acaba sendo assim que, mesmo que a gente fizesse uma pesquisa em geral, acabaria sendo muito específica, né? Porque esses registros que a maioria dessas famílias vão ser comidas que vieram de Okinawa. Então, acaba mesmo assim que a gente tentasse, né, dar essa abrangência maior, assim, acho que acabaria afunilando no caso, né? Mas não somente isso, né? Acho que vem muito também desse relacionamento das pessoas, né? Da nossa comunidade aqui. E são pratos muito fortes, igual um prato que a gente pode dizer, né, que é bem único de Campo Grande, que vira até um símbolo, perdão, não um símbolo, né, mas como pode ser um patrimônio. Um patrimônio, isso, um patrimônio imaterial cultural, foi o soba, né? Olha só. Então, é uma coisa muito única que você não encontra em outras regiões do Brasil, que foi uma adaptação depois, né? Eles tornam uma adaptação mais pra frente, mas que são esses casos que acabam a gente dando essa especificidade, assim, né? Pra culinária okinawana em si, né? Não sei se eu consegui explicar bem. Perfeitamente, perfeitamente. Só fazendo uma parte sobre o soba, acrescentando do que a Renata disse, no final de 2017 para o início de 2018, a Prefeitura de Campo Grande fez um concurso, né, à base de carne bovina. Então estavam concorrendo soba, o espetinho, o arroz carreteiro, uhum, né? E assim fizeram a votação aberta ao público, né? E graças à popularidade do soba, o soba foi campeão. Olha só. E é interessante notar que outros pratos que estavam concorrendo ali nessa consulta pública, né? Por exemplo, o arroz carreteiro, o próprio espetinho, são pratos muito representativos também aqui da nossa região, né? Pratos regionais, né? Pratos regionais. E apesar disso, o soba demonstrou ter mais relevância ainda do ponto de vista da consulta pública, né? Sim. Que bacana, que bacana. E olha, eu vou aproveitar também ali o gancho do que o Marcel havia dito com relação a essa percepção do senso comum, né? Porque eu tenho a impressão que às vezes as pessoas assim associam muito a alimentação, né, desses antepassados, né, imigrantes okinawanos, ao consumo de sushi, sashimi, que na realidade são pratos que nós consumimos hoje, assim, são pratos japoneses muito, muito consumidos. Mas na pesquisa de vocês, isso está registrado no livro, me parece que não era comum o consumo de sushi e sashimi de peixe. É isso mesmo? Isso. Então, lá antigamente, né, no começo do século XX,
não era tão comum o consumo de peixe aqui em Campo Grande. Provavelmente lá em Okinawa também não era tão comum, né? Sim. E o que se comia de sashimi aqui era sashimi de frango e sashimi de cabrito. Tá? E o sushi não era como a gente conhece hoje, né? Até porque não tinha alga facilmente encontrada. Então era um arroz, faziam-se bolinhas de arroz, né? Algo assim. Colocava cenoura, vagem, mas era diferente, né? E fora que comia-se muito o juci, né? O juci, que é o arroz típico okinawano, com às vezes tem folha de batata doce. Então é bem diferente do que a gente imagina como é hoje, né? Por exemplo, também antigamente não tinha shoyu. Algo tão marcante, né? Que a primeira coisa que a gente pensa em culinária japonesa é shoyu, né? E antigamente, a maioria das receitas que vai ter nesse livro não usa shoyu. Uma ou outra usa shoyu. Porque antigamente não tinha também, né? Mas usava-se muito miso. Então, miso ou missó, né? Como é pronunciado aqui em Campo Grande, era utilizado em quase todas as comidas. Que bacana. Acho que um ponto que a gente pode observar também, por causa isso que o Marcel falou, né, de não consumo desses dos peixes, né, principalmente sushi, sashimi, isso também vem em relação, até no livro a gente descreve um pouquinho na parte histórica, né, que Okinawa em si, desde o reino de Ryukyu, não tinha um consumo de peixe, não era, por causa como é uma ilha e principalmente por ser subtropical, né, a temperatura e tudo mais, o peixe é uma coisa muito fácil de estragar. Muito sensível. Isso. Então, assim, não tinha como eles, por muito tempo, né, permanecer assim para consumo. Então, não tinha geladeira, não tinha como preservar, né? Então, assim, a carne, a base que eles comentam, assim, que a gente lê muito, né, nos livros de história, principalmente culinárias, eles falam que o porco, porque o porco tem a banha. Então, para você preservar, né, salgar, dá mais tempo, né? Então, assim, eles consumem, não que não existia um consumo de peixe, existia, né, porque tem os umíndios, tem os pescadores, né, mas era um consumo muito pequeno em decorrente ao Japão. Então, isso a gente consegue ver na imigração aqui também, né? Então, o pessoal que migrou de lá já veio com esse pensamento, né, de consumo reduzido de peixe, né? Então, como o Marcel vem falando depois, que é uma introdução muito mais recente, muito mais moderna, né? Talvez para nossa comunidade também, em conjunto. Que bacana. E é interessante notar, assim, como que um fator, né, como a temperatura, o clima, acabou influenciando os hábitos ali, a rotina daquelas famílias, né, de descendentes e também seus imigrantes posteriormente. E até aproveitando esse enfoque histórico, uma coisa que me chamou muito a atenção na leitura do livro foi o fato de que a transmissão dessas receitas, a transmissão desses conhecimentos culinários, na maior parte das vezes acontecia de forma oral e muitas vezes na prática ali, né, do cotidiano, do dia a dia. Com base nisso, eu queria perguntar para vocês, como que foi esse processo de pesquisa, de levantamento dessas receitas? E eu queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade, porque eu imagino que essas receitas elas não estavam registradas, né, em nenhum caderninho, né? Sim, essa parte foi bem difícil, né? Até tem algumas receitas que a gente não conseguiu colocar exatamente a quantidade em gramas, por exemplo, em ml. São medidas aproximadas em copos, né? Copo ou xícaras, justamente porque essas pessoas não costumam anotar as receitas, essas receitas mais antigas, né? É tudo através das memórias ou da experiência. Principalmente as senhoras, né? Elas vão cozinhando, vão colocando os ingredientes de olho mesmo, né? Então a gente foi tentando fazer as receitas, escrever as receitas de forma aproximada, né? Então foi uma dificuldade realmente. Que bacana. E olha, eu quero aproveitar e perguntar primeiro para a Renata e depois para o Marcel. Depois de terem realizado esse levantamento, né, de todo o processo de pesquisa e registro, qual que foi o prato ou a receita, Renata, que mais te despertou a atenção, que mais te impressionou? O que mais me impressionou foi o sashimi de frango. Essa eu não esperava. E assim, quando eu vi, falei assim, nossa, sashimi de frango, né?
não imaginava que havia esse consumo, né? A gente pensa no cabrito, né? Que era mais comum, mas né, não sei se isso já é uma coisa de adaptação ou já vinha com a imigração, né? Então isso foi muito impactante para mim. Eu acabei não podendo consumir, não sei né, o sabor, mas assim, lendo assim, parece muito gostoso, né? A receita. Acho que dá pra fazer um teste aí em casa também. Opa! E você não teve a oportunidade de provar? Acabei não tendo a oportunidade de provar, mas né, acho que o Marcel vai poder explicar melhor, porque ele provou, né, a receita. Mas assim, fiquei muito curiosa, assim, de saber, né, como que faz esse prato, assim, né, como que era o consumo. O sashimi de frango, ele parece um ceviche, né? Um ceviche de tilápia, por exemplo. É bem gostoso. É bem gostoso. Você come e nem parece que é frango, parece que é peixe mesmo. Olha aí, então. Eu acho que numa segunda oportunidade a gente tem que trazer aqui pro OkiCast pra gente experimentar. Sim, verdade. Acho que tem que ter uma... Tão comentado sashimi de frango, né? E quem fez pra gente vai falar daqui a pouco, né? A senhora Kimie. Opa, daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente. A senhora disse que minha Genka, logo na sequência. Mas antes da gente encerrar esse bloco, eu quero perguntar pro Marcel, qual que foi a receita que mais te impactou? Olha, vou falar 3 receitas. A mais exótica, diferente que eu achei, foi o buturu. Buturu. O buturu, Verdade. ele é feito basicamente com polvilho, água e sal ou açúcar. Pode ser doce ou salgado. Então ele fica com uma consistência bem gosmenta, né? Uma consistência bem diferente do que a gente está acostumado. E até a gente pode ver o uso que a gente vê em várias receitas, que é o polvilho. Polvilho que provavelmente não tinha em Okinawa, mas aqui em Campo Grande, no Brasil no geral, né, os imigrantes passaram a usar em várias receitas, como o buturu e também o popó, que encontramos várias versões do popó aqui em Campo Grande, tanto doce quanto salgado, que vai ter no livro também. Mas assim, se fosse para escolher uma receita que eu acho que é símbolo dessa imigração, que está presente desde lá do começo, lá do século XX, e permanece firme e forte até hoje, presente nas casas, nas festas, é o castirá. O castirá, que é o bolo de rapadura, né? Sim. Que é bem, assim, a gente não sabe por que não tem tanto lá em São Paulo, e mesmo lá em Okinawa é difícil encontrar, mas aqui em Campo Grande é bem popular, então praticamente todas as famílias conhecem, fazem, é fácil de fazer. E está lá desde o começo da imigração, né? Mais de 100 anos presente aqui na nossa comunidade. Essa questão do castirá, até o Lucas comentou, né? Quando estava falando um pouquinho sobre a minha parte, né? Me apresentando. Eu fui ano passado, né? Em 2024, lá em Okinawa, né? E eu até falei assim, não, acho que vou procurar, né? Vou sair e vou perguntar para as albaçãs aqui, né? Das vilas, se elas conhecem o castirá, né? Se alguém conhece essa receita. E assim, nossa, não encontrei. Não foi fácil, ninguém sabia. E todo mundo se associava com um bolo de castela, que é que tem um castirá lá no Japão. Só que ele é totalmente diferente do castirá que a gente consome aqui. Não é feito com rapadura, né? Que veio com os portugueses pra lá. E é assim, a gente conhece esse castirá, é isso, né? Falei, não é bem isso, né? Só que aí eu fui lá em Narra, no mercado de Narra, bem ali, né? Bem no centro. E aí eu vi, tava escrito castirá, só que era alguma coisa em conserva. E eu falei assim, nossa, tá escrito casterá, né? Eu falei, vou lá perguntar. Aí eu perguntei, nossa, é um bolo? Não, é uma conserva. Aí eu fiquei assim, né? Nossa, que dificuldade, né? Que diferença. Por que a gente não... Da onde que veio, né? Então acho que ainda é um mistério também, assim, pra nossa comunidade. De onde surgiu, né, essa receita, assim, que só aqui em Campo Grande a gente encontra. Acho que a gente não vê isso em outros lugares, a gente sabe, né? que tem em Okinawa porque o sensei Tomio Shiken, quando foi pra lá, ele postou, né? Eu até perguntei pra ele aprendeu a fazer castirá lá em Nago, né? Mas realmente não é fácil encontrar lá. Não é fácil. Talvez pode ser, como a gente tem uma influência muito grande de descendentes de Nago aqui em Mato Grosso do Sul e Campo Grande, né? Principalmente, acho que a maior parte, né? Que veio lá daquela região. Acho que divide um pouco com o pessoal de Narra, né? Do sul e norte, né? Pode ser que é uma coisa que era mais ali de Nago, né? Então,
uma pesquisa mais pra frente seria interessante, Fica né? como uma hipótese, né? Aham. Não, e eu acho que o bacana do livro é isso, né? O livro, na verdade, eu acho que acaba sendo ponto de partida para futuras pesquisas, futuras investigações, né? Que possam aprofundar mais ainda essas histórias, a origem dessas receitas, desses pratos, até considerando que é escassa, né? A produção bibliográfica sobre essa temática. Então, eu acho que vocês estão dando um primeiro passo nessa direção, né? De estimular cada vez mais a pesquisa e a busca pelas informações, né, da cultura, da culinária, da gastronomia tão rica, né, que é a gastronomia de Okinawa. E olha, só para finalizar, né, a gente inicialmente pensou que ia dar poucas receitas no livro, né, porque não devia ser tantas comidas assim. Mas aí chegou no final, a gente foi contar quantas receitas, deu mais de 30 receitas. Puxa, que bacana. Okinawanas que realmente eram ou são consumidas Até aqui em Campo hoje, Grande. Que bacana. Então fica aí o convite para que você conheça, em breve, né, estará disponível o livro Quati Sabirá, Culinária, Histórias e Receitas dos Primeiros Imigrantes Okinawanos em Campo Grande. Eu quero agradecer a presença da Renata, quero agradecer a presença do Marcel, que estiveram conosco neste primeiro bloco, né, do nosso Okcast. E você vai conferir agora algumas imagens que foram captadas ao longo desse processo de pesquisa, algumas das quais estarão disponíveis na primeira edição do livro Quati Sabirá. Fique aí com as imagens. Muito bem, nós estamos de volta, continuamos falando sobre o livro Quati Sabirá e nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre memória, vivência e tradição com dois autores que vivenciaram de perto, né, um pouquinho da história da imigração okinawana aqui em Campo Grande e que vem falar um pouquinho sobre as suas memórias. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Okcast com muita alegria a senhora Dirce Kimie Genka, comerciante, presidente do Fujinkai, departamento feminino da Associação Okinawa desde 2007, diretora social da Associação Okinawa de Campo Grande e embaixadora da Boa Vontade. Seja muito bem-vinda, Kimie. Obrigada. Boa noite a todos. Agradeço ao Lucas, ao Eduardo, ao Nilton, que está sempre junto com nós. E agradeço ao clube também, que poder participar esse podcast que a gente nunca esperava. Através do clube que eu estou aqui, que eu estou recebendo, agradeço muito o clube também. Para mim foi um prazer de chegar no clube. Tenho 18 anos de Fujinkai, então eu estou muito feliz de poder participar, conseguir comemorar as festas junto com os nossos associados, com o Nilton, o Eduardo, o Marcel, sempre estamos juntos. Então isso daí para mim foi muito bom, uma escola para mim. Então hoje estou aqui com o Lucas para falar sobre a comida okinawana, que a gente vem trazendo dos meus pais, das minha mãe, que a gente tem, que eles vieram de Okinawa. Então trouxeram um pouquinho da comida okinawana, que a gente aprendeu com eles, com minha mãe. Então, através dela que eu tenho gravado um pouquinho dela, que eu lembro dela, que ela me ensinou a trazer essa comida. Então, no caso da minha mãe, quando nós era pequenos, a gente já lembra que a gente comia handabajushi, que era a comida que a gente tinha na chácara, plantava batata. Então, a folha de batata era a nossa comida, né, para nós. Era o jushi. E também o keme. O keme é assim, um prato que quando as mães ganhavam nenê, qualquer um ganhava, assim, tinha nenê, a primeira comida deles era o keme. Diz que era uma comida mais saudável. Eu achava que era comida saudável para eles, né? Então, não tinha o que comer mais, era essas comidas comuns, né? E também missó, que a gente fazia em casa. A minha mãe fazia missó. Então, eu fazia andar missó, seria o tocinho de porco ou orelha de porco, que a gente criava porco,
Então, através... Não, comia esses do porco mesmo que a gente criava. Então, isso daí a gente vem guardando desde a época da minha mãe. Com ela, a gente aprendeu muitas coisas de antigamente, que hoje as crianças, os filhos de agora, tem muitos que não conhecem o que é missó, não sabem o que é o queimê. Então, isso daí a gente vem na memória, que a gente comia isso daí naquela época, né? E também, jussi. Hoje é cubu jussi, né? Mas antigamente ainda foi o tibá jussi, que a gente comia mais. Então, isso daí a gente guarda um pouco da memória. E como sobá também, que a gente morava na chácara, não tinha, assim, minha mãe fazia sobá em casa, não tinha ventilador, esticava a massa na garra, no litro, cortava com a faca, depois cozinhava, esfriava com chapéu ou com tampa de panela para poder esfriar, não tinha ventilador. Então, assim vinha nós. Como carne de porco, matava porco, mas não tinha geladeira. Então, o que fazia? Pegava sal, salgava fazia... como que fala? Carne de porco salgada. Então, antigamente só guardava carne assim, né? Porque não tinha como guardar, senão estragava. Então, assim, a gente comia sempre a carne salgada de porco. E também uns faziam assado de carne, guardava dentro de banha, próprio banho do porco guardava, também para não estragar. Assim, a gente conviveu assim na chácara. Receitas e técnicas assim repassadas de mãe, de pai para filho, né? E hoje para os netos. Para os netos, mas muitos não pegam, né? Não interessa tanto assim como a gente interessava, né? Naquele tempo a gente interessava aprender as coisas com mãe. Hoje, criançada, a gente fala, mas tem uns que prestam atenção, mas muitos nem sabem o que é o prato. Quimessa, uma pergunta. Como o Marcel disse no bloco anterior, né, muitas vezes o pessoal que ele entrevistou lá, ele ia pedir a receita, né, de determinado prato. O pessoal não tinha anotado num papel, né? A senhora também tinha a receita guardada na cabeça? É só na cabeça, porque eu não tinha. Tem muitas vezes eu fazia igual castirá. Eu não tinha receita. O que eu fazia? Eu fazia tudo a olho. Aí o pessoal perguntava como que fazia. Eu não tinha como explicar, porque meu era a olho, né? Que a gente via a mãe fazer, mais ou menos, então a gente ia adaptando. Então, quando pedia, eu não tinha como passar. Aí o que eu fiz? Um dia eu peguei, comecei a medir para poder passar a receita. Às vezes tinha pessoa que pensava que eu não queria dar receita, não era isso que eu queria. É que eu não sabia mesmo, assim, para dar receita. Não tinha anotado. Era só da cabeça mesmo. Ah, sim. Eu me lembro que nós participamos de um evento e teve uma diretora nossa que foi querer anotar a receita do sobá, né, dos preparativos do sobá, mas eu acho que ela acabou desistindo, porque a senhora não passava a quantidade exata do que ia, né? Então, eu acho que ela acabou desistindo, né? É porque a gente não tem receita, assim. Ah, sim. Porque a gente fazia tudo a olho, né? É que com a prática a gente vai fazendo, vai adaptando aquilo lá, né? Então não tem como você passar. Agora, hoje a gente sabe receita, eu passo receita porque eu próprio fiz a receita, medi a quantidade para poder passar. Senão como é que eu ia passar a olho? Não tem como, né? Pois é, Lucas. Então, graças a esse livro de receitas, a gente vai poder ter registrado, né, a receita desses pratos, né, da culinária okinawana e que o pessoal vai poder aprender a fazer, né? Exatamente. E o mais importante também que a gente pode acrescentar, que o objetivo desse OkiCast é a gente explorar, né, como a dona Quimie, o Newton, né, pessoas que têm a experiência, né, que eles podem transmitir para a gente e
a gente vai deixar isso registrado para as próximas gerações. Que bacana, Eduardo. É isso mesmo, né? Assim como o livro Coati Sabirá, o OkiCast também vem assegurar, né, que aspectos tão importantes, tão bonitos da história e da cultura okinawana não se percam, né? Sejam registrados e estejam disponíveis aí para que as futuras gerações também possam desfrutar, né, dessa riqueza cultural. Ah, sim, vai ser muito bom. Olha, eu vou querer saber um pouquinho mais sobre esses pratos, sobre essas receitas, dona Kimie, mas antes eu vou apresentar o nosso segundo entrevistado desse bloco. Nós estamos recebendo com muito carinho também aqui no OkiCast, o senhor Newton Kiyoshi Shirado, ex-presidente da Associação Okinawa de Campo Grande e embaixador da Boa Vontade de Okinawa, responsável, né, por apresentar, por submeter o projeto do livro Coati Sabirá, Culinária, Histórias e Receitas dos Primeiros Imigrantes Okinawanos em Campo Grande. Newton, seja muito bem-vindo ao OkiCast. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, primeiro eu tenho que agradecer ao Marcel, a Renata e todas as pessoas que contribuíram para a execução do livro. Isso não é, só foi um projeto meu para aproveitar o embaixador da Boa Vontade, porque eu estava até pensando, falei, o que eu vou fazer? Pô, eu, embaixador, não vou fazer nada. Graças ao Marcel e a Renata e a Dona Kimie, que foi possível apresentar esse projeto. E agora esse projeto se tornou realidade, então eu só tenho que agradecer o pessoal que contribuíram fornecendo as receitas para esse maravilhoso livro que vai ficar para a eternidade. Que bacana. E a gente precisa dizer, o Newton foi fundamental, né, para a execução, para a concretização desse projeto. Como o Eduardo havia explicado no bloco anterior, esse título, né, Embaixador da Boa Vontade de Okinawa, é concedido para pessoas ao redor do mundo, justamente pela sua atuação destacada, proeminente junto às suas comunidades locais, né? E o Newton, de fato, tem uma atuação destacada, né, que merece todo o destaque. Como presidente da associação, como membro do Conselho Deliberativo e Fiscal, né, como colaborador constante dos eventos e atividades da associação, e agora, junto com essa equipe fantástica de autores do livro Coati Sabirá, está apresentando, legando, né, à nossa comunidade um registro fantástico da culinária de Okinawa, seus sabores, suas receitas, né? E eu quero aproveitar, a gente viu algumas imagens, né, da Dona Kimie numa plantação de tammu e de takenoko. Falei corretamente, Dona Kimie? É do conhaco, né? De conhaco. E tem alguma receita que está disponível no livro que utiliza esses dois ingredientes que a gente viu ali nas fotografias? Tem, takenoko é para fazer umbuçá, né? Aham. E na umbuçá vai takenoko, kamabuco, gobô, kubu, conhaco, tudo isso aí vai na umbuçá. E eu achei interessante também, e é uma curiosidade que eu acho que é bacana a gente trazer para o pessoal que está assistindo a gente, ali na fotografia do umbuçá, a gente viu ali uma pequena folhinha ali atada em nó, no formato de kombu. nó. É kombu? Qual que é o significado do kombu para a receita do umbuçá? Eu não sei, esse daí já veio de Okinawa, acho que, porque que minha mãe fazia assim, né? Aham. Umbuçá era com kombu. Porque vinha kombu aqui não tem, vem só de Okinawa mesmo, só do Japão. Então, quem tinha fazia kombu. Quem não tinha fazia só takenoko, com frango, o que tinha em casa, né? Uhum. Naquela época. Se tornou uma tradição. Agora virou uma tradição. Que bacana. E com o tammu? Qual que é a receita que a gente pode encontrar lá no livro? Nilton sabe, Nilton fala. Bom, o tammu, eles plantavam primeiro o tammu, que eu saiba, era para criar porcos. Então, do tammu, cozinhava ele na água, né? Cozinhava o tammu na água e misturava com batata doce. Cozinhava batata doce, fazia um tipo de purê de tammu com batata doce. Aí depois eu gostava, naquela época, que minha avó, ele parece que misturava com polvilho de mandioca, aí ficava assim parecendo
o pão de queijo atual, só porque com uma cor assim meio verdeado. Nossa, Mas era uma delícia. que bacana. É uma receita que o senhor sente saudade. Sinto saudade. Que legal. E outro aspecto que eu achei muito interessante na leitura do livro, sabe, Eduardo? É que para além das histórias, para além das receitas, tem um tópico ali em especial que fala também das expressões, dos dizeres que eram comuns ali, né, durante as refeições. E algumas delas me chamaram a atenção. Eu queria aproveitar para perguntar para a dona Kimié e para o senhor Newton. Tem uma expressão, principalmente, que me chamou muita atenção, que é Hara Hatibu. Explica pra gente o que é Hara Hatibu, como que essa filosofia, esse ensinamento influencia a culinária de Okinawa. Arahatibu é na hora de comer, né? Não, é assim, ó. Se para você ter longevidade, você tem que encher a barriga só 80%. Não Encher. encher totalmente, 100%. Aí você já se torna uma pessoa obeso, né? Então, por isso que naquela época, os japoneses que vieram para cá, era tudo magro. Então, eu já vi do Okinawa com essa filosofia, né? É só comer até 80% da sua... Já tem que saciar a sua vontade. E é interessante que quem conhece, quem já ouviu falar, quem já praticou, né, essa filosofia do Hara Hatibu, percebe que a impressão que a gente tem é que esse intervalo, né, entre a gente parar de comer, se sentindo 80% satisfeito, né, até estar satisfeito de fato, parece que o corpo da gente vai processando ali, ele vai entendendo, né, aquela sensação de saciedade, ao invés de a gente se sentir imediatamente saciado, né. Mas, o Lucas, eu entendo assim, né? Que 80% você come e está assim, satisfeito, né? Se você vai 100%, aí tanto é que demora para fazer a digestão. Já passa mal. Aí depois você fica com sono, o serviço não rende. Então, é por isso que você tem que comer até 80%. Puxa, entendi. Olha que bacana. E tem algumas outras expressões também que estão registradas no livro, né? Por exemplo, o próprio Quati Sabirá, que dá nome, né, a esse projeto. O que é Quati Sabirá? Em que contexto, assim, o pessoal dizia Quati Sabirá? Ou Quati Sabitã? É assim, na hora de você comer, quando você vai servir o prato ou a comida, para o Quatisabirá. Depois que você termina de comer, você já está satisfeita, Quatisabitá. Ah, entendi. Antes e depois das alimentações. Entendi. E tem um outro conceito também que me chamou bastante atenção, que é Nutigo Sui. A comida como remédio para a vida. Como que é isso? O Tigusui é quando você está assim, com fome, você toma um copo de água ou qualquer coisa, você satisfaz aquilo e fala Quatisabitá. No Tigusui. O Tigusui é tipo de um remédio que você está tomando, qualquer coisa que você toma com vontade, aquilo lá é um remédio. O Tigusui. Antigamente, por exemplo, era difícil matar cabrito, fazer Hijakusui. Aí fala hijakusui. Então, quer dizer, que sarava a fraqueza, coisa parecida assim, né? E a gente brinca, né, que o Hidia no Shiru, que a gente faz aqui os nossos eventos da Associação Okinawa, na festa junina, a gente brinca, né, que levanta até defunto, né? E tem tido cada vez mais busca, né, aqui nos nossos eventos da associação, cada vez mais gente quer experimentar o Hidia no Shiru, eu acho interessante. Sim, eles vêm pela curiosidade, né? Olha só. E olha, eu queria perguntar para vocês, o Newton já falou sobre uma receita que é especial para ele, e eu queria perguntar para dona Kimié, tem alguma receita assim que a senhora sente mais saudade, que a senhora comia na infância, na juventude, fazia parte ali da rotina, e que a senhora sente saudade? Eu sinto saudade, mas é de sopa de missó, com macarrão fino e cebolinho. Isso aqui toda noite eu tomo lá em casa. A gente faz soba, mas eu prefiro mais sopa de missó com riamugi.
faz cebolinha. Era uma receita que a mãe da senhora preparava? Ela sempre fazia isso daí. O sopa de missó, quando você está bem cansado, você não precisa pôr nada. Você está bem cansado, você faz sopa de missó e ovo, já fica satisfeito. É tipo no tiguçui. Missó faz parte de saúde também. Bacana. Voltando um pouquinho do que a Quimia disse sobre umbuçá, né? É importante nós destacarmos que nos eventos, nos almoços promocionais da associação, nós temos 2 vezes no ano, né, o almoço que tem como um dos pratos umbuçá, Ah, é que é no verdade. mês de fevereiro e no Novembro. mês de novembro. Então, o pessoal fica aí com a dica, né? Opa! Para ficar atento nos nossos eventos, né? É verdade, até porque muita gente pergunta, né? Gente que consumiu umbuçá na infância, enfim, que tem saudade, né, do umbuçá, às vezes pergunta onde que eu posso comer um umbuçá gostoso, né? Ou experimentar essa receita, quem não conhece. Então fica a dica para você, ó, que tá assistindo o OkiCast e quer desfrutar do sabor do umbuçá, já está posta aqui a nossa programação, acompanha lá pelas redes sociais da Associação Okinawa para ficar por dentro dos nossos convites dos almoços promocionais, né? Exato. E ó, a gente vai agora conferir algumas imagens que estão no livro Quati Sabirá, enquanto a dona Quimié e o Sr. Newton explicam pra gente um pouquinho dessas receitas, tá bom? Esse é bolinho de inhame, talmo. E ele é frito, ele é preparado Primeiro com é óleo. cozido na água, depois a bolinha só põe sal e faz a bolinha e frita. Essa aqui é talmo com cebolinha. Tiribirá. Esse daí é goiá. O goiá é um ingrediente famoso, né, da culinária okinawana. Tem muita gente que atribui ao goiá a chave para longevidade, né? E quais pratos que o pessoal costuma preparar com goiá? Faz com ovos, uns faz com missó, também fica bom. Goiá com missó. Esse doce qual que é? Esse é de moti. Nantu que fala. É com açúcar, E a base dele é preparado com arroz? arroz. Só. Olha só. Motigome. Quimié, conta pra gente, que prato é esse que a gente tá vendo na tela? É kombu jushi. É de kombu. Kombu jushi. E olha, pessoal, Isso aí. a gente fala, mas a gente também apresenta e a gente também degusta, né, Eduardo? Opa. Olha só, a dona Quimié trouxe aqui pra nossa gravação o jushi, ó, pra você que tá em casa poder conferir como é preparado, como é servido, né? É feito de missó, arroz. Primeiro é alho, frita alho com missó, depois põe kombu, aí arroz e tempera com sal. Olha, pessoal, eu queria que fosse possível transmitir pela internet o sabor, a sensação que é degustar esse prato preparado pela dona Quimié. É muito saboroso mesmo, dona Quimié. E esse daí foi o único que sobrou, né? Nos bastidores, então. Olha, dona Quimié trouxe um pote cheio de jushi pra gente degustar. E aí um salvou aqui, um a gente salvou pra poder mostrar, né? Pois é, né? Porque não ia sobrar. Mas olha, pessoal, a gente pôde conferir então um pouquinho, né, das memórias, da vivência desses dois convidados tão especiais pra gente. E eu quero agradecer imensamente, né, a participação da dona Dirce Quimié Genka, do Sr. Newton Kyoshi Shirado, nosso embaixador da boa vontade, responsável por apresentar esse projeto do livro Quati Sabirá. E agradecer por compartilharem também conosco, né, essas histórias, esses saberes, essas lembranças que são tão valiosas, né, Eduardo? Sim, sim. E a gente vai poder, quem receber esse livro de receitas aí, vai poder, além de poder fazer a receita, né? Vai poder usufruir aí, né? Dessas iguarias da ilha de Okinawa, né? Com certeza. Esse livro Quati Sabirá, ele é mais do que um registro gastronômico, né? Ele é um gesto de cuidado com a memória e com a identidade okinawana, né? Então, os nossos
agradecimentos, nosso parabéns também pela realização desse projeto tão importante para nossa comunidade local e para a comunidade okinawana de uma forma geral, né? Para todos os utinanchus distribuídos ao redor do mundo que vão poder conferir essas receitas e vão poder se aproximar um pouquinho mais, né, dessa cultura tão especial para a gente. E olha, pessoal, para você que conferiu esse primeiro episódio do OkiCast, fica também o nosso agradecimento e até a próxima. Ipenifê Debiru. Muito obrigado.